Irmãos, a nossa vida como cristão, como servo de Deus, muitas das vezes vai exigir de nós muito esforço para continuar na caminhada. E é interessante que vários homens e mulheres de Deus na Bíblia, eles passaram por isso que às vezes você pode estar passando hoje. Às vezes hoje você pode estar passando por um cansaço físico, um cansaço espiritual, um cansaço mental que tem te afligido muito, que tem te cansado muito, sabe? E hoje, como eu disse, é à noite, eu estava ali já quase me arrumando para deitar e eu senti de Deus de estar fazendo esse vídeo. Por quê? Porque nós, como eu disse no começo do vídeo, que somos servos de Deus, muitas aflições nos atingem. Então isso também aconteceu com vários homens de Deus, e um deles foi Moisés. Moisés foi um grande homem chamado por Deus para um grande ministério, uma grande obra que havia na vida dele. E quando Moisés ele foi chamado, ele sabia que ele estava sendo chamado para libertar um povo de dura serviço, um povo que era difícil de se tratar com eles. Então, quando Deus chama Moisés, ele tenta se esquivar do chamado de Deus, porque Moisés sabia da dificuldade que ele passaria. E mesmo tentando ele fugir do chamado, Deus não permitiu, porque era isso que Deus tinha para a vida de Moisés. Sabe, às vezes você pode estar pensando em desistir, desanimar pelo cansaço que tem abatido na sua vida. Só que Deus não quer isso de você. Deus não quer que você desista. Por quê? Porque Deus conta com você. Deus conta com o ministério que Ele entregou para você. E Ele espera algo de você. Ele espera uma posição sobre isso. Então eu quero ler uma passagem que consta em Êxodo 17, do verso 8 adiante, que vai nos contar sobre isso, sobre o cansaço. Porque muitas das vezes o processo nos cansa. Caminhar com Deus nos cansa, porque nós recebemos ataques de todos os lados. Porque quando nós nos posicionamos para ter uma vida fiel a Deus, o inimigo vai se levantar contra nossas vidas. E assim aconteceu com o povo de Israel e com Moisés. Quando eles saíram ali do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles vão chegar a um lugar chamado Sim. E de Sim, eles vão sair e vão para Refidim. Só que o problema não é quando está em Sim, o problema é quando chega em Refidim, sabe? Porque estudiosos vão dizer ali que Refidim tem uma raiz no hebraico que significava ali descanso. E em Refidim tinha um wadi. O wadi era um lugar ali que havia água boa e água saudável, potável para o povo beber. Aí você para pensar comigo, o povo, ele sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, caminham em Sim, eles saem de Sim muito cansados, e quando eles chegam em Refidim, achando que em Refidim eles teriam descanso, eles chegaram em Refidim e não havia água potável para o povo
de Deus beber. Então aquele povo que estava cansado, que estava desanimado, agora eles ficariam mais cansados ainda e mais desanimados ainda, ao ponto que, se a gente for olhar para trás no livro de Êxodo, capítulo 17, a gente vai entender que esse povo, eles contenderam com Moisés, eles contenderam com seu líder por causa do cansaço. Sabe, muitas das vezes o inimigo, ele tenta nos tirar do propósito e do chamado de Deus através do cansaço. Por quê? Porque o cansaço é uma arma muito potente que o inimigo pode utilizar para nos paralisar, ou até mesmo para que nós venhamos entristecer o coração de Deus. Por quê? Porque quando nós levantamos contra alguém que foi colocado por Deus para nos instruir, nos direcionar, nós estamos levantando contra o próprio Deus. E foi isso que aconteceu. A maioria do povo de Israel, eles vão levantar contra Moisés. E quando eles levantam contra Moisés, Deus, ele vai trazer refrigério para aquele povo. E Deus vai dizer a Moisés para que Moisés achasse uma rocha e tocasse na rocha, para que quando ele tocasse naquela rocha, água saísse para o povo beber. Sabe, eu entendo aqui uma lição muito preciosa que Deus estava querendo ensinar para aquele povo. Pensa bem comigo, o povo, eles saíram de Sim e chegaram em Refidim, um lugar de descanso, um lugar onde o povo estava gerando uma expectativa. O povo havia gerado uma expectativa, né, sobre aquele lugar, que aquele lugar seria um lugar de descanso, um lugar de satisfazer o desejo deles. Só que quando eles chegaram lá, era totalmente ao contrário. Por quê? Porque Deus estava provando aquele povo. Deus estava provando para saber se aquele povo realmente amava Ele ou não. Então, quando Deus, ele percebe que aquele povo contendeu com Moisés, ele vai dar o escape. Sabe, às vezes o seu escape está perto. Às vezes aquilo que você tem pedido está perto. E o inimigo, às vezes, muitas das vezes, tem tentado tirar a sua bênção. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui é: cuidado, aguarde com paciência a bênção de Deus sobre a sua vida. Não permita que o cansaço venha te desestabilizar, porque às vezes a bênção de Deus pode estar muito próxima sobre a sua vida. E quando a bênção de Deus está próxima de nós, é quando os inimigos se levantam, é quando o desânimo se levanta, é quando o desespero se levanta, é quando tudo diz que não, é quando está perto de Deus fazer uma grande obra na nossa vida. Então eu vou ler a passagem aqui, que está em Êxodo capítulo 17, do versículo 8 adiante, que vai dizer assim, ó: Amaleque peleja contra os israelitas. Amaleque foi o primeiro inimigo do povo de Deus, fora os egípcios, quando eles saíram do Egito. Amaleque, ele era um povo tão sagaz e tão esperto que estudiosos vão dizer que Amaleque, ele atacava em bando e ele atacava de surpresa. Ele ia tirando o povo. Então, Amaleque, ele era tão sagaz e tão esperto, só organizando a câmera aqui para ficar melhor o foco, que ele pegava os mais fracos, os mais cansados e os mais desanimados, aqueles que iam ficando para trás. Eles eram atacados pelos amalequitas, porque os amalequitas, eles não chegavam de frente para o embate, eles chegavam pelas costas e iam pegando o povo aos poucos, iam destruindo o povo de Deus.
É interessante que a tradição judaica vai dizer que os amalequitas, eles eram tão sagazes que eles iam escondidos atrás do povo de Deus, e aqueles que estavam cansados e ficavam para trás, eles eram atacados. Sabe, aqui entra a segunda lição que eu aprendo com a palavra de Deus. Satanás, que é o Amaleque da nossa vida, o Amaleque espiritual, ele tem te observado e ele age com sagacidade para que quando você estiver cansado, quando você estiver desanimado, ele te atacar de surpresa. Porque Amaleque, ele dava um ataque rápido e bruto para exterminar a sua vítima. E quando a sua vítima estava totalmente cansada, quando o povo estava caminhando em direção à promessa, os que estavam cansados, eles ficavam para trás. E quando eles ficavam para trás, era onde Amaleque atacava. Então a segunda coisa que eu aprendo aqui é: não fique para trás. Não desanime. Mesmo que você esteja cansado, não diminua a marcha do seu caminhar. Continue caminhando no meio do povo de Deus. Continue caminhando em rumo, em direção à promessa. Porque Amaleque, ele atacava os mais fracos e os mais cansados. Trazendo hoje para os nossos dias, o inimigo tem tentado nos deixar fracos na nossa fé, desanimados das promessas. Para quê? Para que nós não venhamos marchar em direção à promessa com a velocidade a qual nós estamos marchando. E quando nós paramos de marchar, então nós perdemos terreno. E Amaleque ganha terreno. Então a palavra de Deus, a segunda coisa que eu aprendo aqui é: continue marchando. Continue acreditando na promessa. Não deixe que Amaleque extermine a sua vida. Não deixe que Amaleque extermine o seu ministério. Continue marchando em direção àquilo que você foi chamado. Então Amaleque era um povo maligno, que foi o primeiro inimigo de Israel, do povo de Deus. Então em Êxodo capítulo 17, versículo 8 vai dizer assim, ó: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Lembra que eu falei que Refidim era um lugar de descanso? Só que quando o povo chega lá, não há descanso. E além de não haver descanso, os amalequitas atacam Israel. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia pelejo contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus ou o cajado de Deus estará sobre as minhas mãos. E fez Josué como lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram-lhe uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos de um lado e de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou ali um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Amém? Então, quando nós vamos analisar o texto e discorrer sobre o texto, nós percebemos que quando o povo de Deus chegou em um lugar que era um lugar para descanso, só que não havia descanso, não havia providência ali naquele lugar. Então, além deles estarem cansados, desanimados, ainda Amaleque ataca o povo de Deus.
Só que Deus, ele no seu imenso amor, na sua imensa capacidade de misericórdia, ele vai dizer a Moisés para que Moisés suba no cume do monte, e quando ele subir em cima do monte, ele levasse o cajado, aquele cajado que Moisés tocou na rocha e deu água, e naquele cajado que ele tocou no mar e o mar se abriu. Então Deus vai dizer: Moisés, suba ao monte, ao outeiro, e diga a Josué para que escolha homens para que pelejem contra Amaleque. E quando Josué estiver pelejando contra Amaleque, você irá erguer o cajado na sua mão. E quando você erguer o cajado nas suas mãos, Israel prevalecerá. Mas caso o cajado das suas mãos ele venha a abaixar, Amaleque prevalecerá. Então Moisés ele vai subir ao monte, ele vai subir ao outeiro e ele vai levantar o cajado nas suas mãos. E quando Moisés ele está com o cajado levantado nas suas mãos, Israel, na sua peleja, eles começam a ganhar. Eles começam a destruir Amaleque. Só que, como eu disse no começo, por Moisés já ser um homem de idade, que Moisés já estava com mais de 80 anos nesse episódio, e Moisés subir ao monte. Então Moisés havia trabalhado muito para Deus. Moisés havia avançado muito para Deus. Só que chegou o tempo em que Moisés estava cansado e os seus braços estavam pesados. Por quê? Porque observe que não é a intenção de Moisés abaixar os seus braços. Observe que não é a intenção de Moisés querer perder a guerra. Moisés estava querendo vencer a guerra, só que porém os seus braços estavam cansados. Então, às vezes você pode estar querendo vencer guerras, às vezes você está lutando pela sua família, às vezes você tem lutado por um trabalho melhor, por uma vida financeira melhor, porém você já está cansado, porém você já está desanimado e os seus braços já têm se tornado pesados. Você tem orado, você tem buscado, você tem clamado, mas às vezes os seus braços já estão pesados. Só que Deus ele vai falar algo muitíssimo importante. Ele vai enviar Arão e Hur para que suba ao monte e ajude Moisés. E quando Moisés estava com os seus braços cansados e ele desanimado e os seus braços pesados, então os braços de Moisés abaixam e eles começam a perder a guerra. É aí onde que entra a mensagem. Moisés ele não queria perder a guerra. Moisés queria sim vencer a guerra. Só que porém Moisés estava cansado. Moisés estava com seus braços pesados. Então Deus envia Arão e Hur. E quando Arão e Hur sobem ao monte, a palavra de Deus vai nos dizer que eles pegam uma rocha, uma pedra, e colocam para que Moisés se assentasse sobre aquela pedra. Sabe o que isso significa? Trazendo para os dias de hoje, Moisés estava descansando sobre aquela rocha. Moisés estava se apoiando sobre aquela rocha. A primeira coisa que eu aprendo quer ter vitória, quer descansar do seu cansaço? Então a outra coisa que eu tenho aprendido no texto quer ter vitória? Descanse no Senhor Jesus, porque Ele é a nossa rocha, Ele é a sua rocha. Observe que Moisés ele estava tentando fazer com a força do seu próprio braço e com a força das suas próprias pernas, mas quando Arão e Hur chegam e levam uma rocha para que Moisés se assente, Moisés passa a se descansar sobre a rocha. E Cristo é a nossa rocha. Cristo é o nosso fundamento. Então descanse
na rocha que é Jesus Cristo. E ainda mais, Deus vai instruir com que Arão e Hur, Arão seguro do lado direito de Moisés e Hur do lado esquerdo. Sabe, essa passagem, ela vai me chamar muita atenção. E eu fui buscar, eu fui estudar com profundidade o que isso significava. E eu entendi e aprendi que Arão em hebraico significa esplendor e Hur significa luzes. Então, a mensagem que Deus estava querendo passar com isso era que o esplendor de luzes foram levantar os braços de Moisés. Sabe o que isso significa? Isso quer dizer para a minha e para a sua vida? É que o Espírito Santo vai te ajudar. Assim como ele ajudou Moisés na personificação, porque quando nós estudamos teologia, há uma matéria chamada tipos de figuras. Então, Arão e Hur eram um tipo de Espírito Santo, porque Arão no hebraico significa esplendor e Hur significa luz. Então, uma conjunção desse nome para ajudar Moisés, então quer dizer que o esplendor de luzes foi ajudar Moisés. Sabe o que Deus está dizendo para você? É que não desanime. Mesmo que você esteja cansado, eu enviarei o Espírito Santo para que ele venha te ajudar a vencer as suas guerras. E quando ele vai levantar os braços, Arão e Hur, Arão de um lado e Hur do outro lado, eles levantam os braços de Moisés com o cajado de Deus. Sabe o que significa cajado? Autoridade. Deus tem colocado a autoridade sobre as suas mãos. Deus tem colocado a autoridade sobre as tuas palavras. Mas você tem se cansado, porque é do ser humano. Isso é de mim, isso é de você. Nós nos cansamos com as batalhas, com as dificuldades, com os desertos e com as caminhadas. Só que você vai descansar na rocha que é Cristo e o Espírito Santo vai te ajudar a vencer as batalhas. Então, quando eles observam que Moisés se cansou seus braços, eles sobem, eles levam a rocha e eles levantam os braços de Moisés. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que quando ele levanta os braços de Moisés, o povo de Deus novamente começa a vencer a batalha. Sabe, eu quero te dizer algo, neste vídeo. Você vai vencer a batalha que você está passando. Você vai vencer a dificuldade a qual você está passando. Mas tenha paciência, porque Deus, ele está trabalhando. Ele está preparando você para uma grande obra na sua vida. E é pelo poder de Deus e pela autoridade de Deus que está sobre a sua vida e pelo poder do Espírito Santo que você irá vencer. Então, quando eles levantam o braço de Moisés, Josué, que significa em hebraico Deus salva, então Deus começa a salvar o povo dele. Deus começa a salvar o povo. Porque quando Moisés ele está com os braços levantados, Deus começa a trabalhar na vida do povo. E Deus começa a exterminar Amaleque. Sabe o que eu entendo? É que quando Moisés ele estava com os braços levantados, ele estava intercedendo pelo povo. Moisés estava intercedendo pelo povo de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não pare de orar. Não pare de interceder pelo seu povo. Não pare de interceder pela sua família. Não pare de interceder pelo seu esposo. Não pare de maneira alguma de interceder pela tua esposa. E não pare de maneira alguma de interceder por aquilo que Deus tem colocado sobre o seu coração. Continue orando. Continue buscando. Continue acreditando. Sabe? No livro do profeta Samuel, capítulo 1 e livro 1, vai dizer sobre Ana. Ana
era uma mulher comum, uma mulher simples, e ela era muito amargurada pela sua rival Penina, porque Penina ela poderia e podia, e ela teve filhos, só que Ana não podia ter filhos. Então Penina todos os dias ela amargurava o coração de Ana, porque uma mulher na cultura hebraica que não desse à luz, ela era uma mulher amaldiçoada por Deus. Então todos os dias Penina amargurava Ana, e com essa perseguição que Penina perseguia Ana, ela estava dizendo em outras palavras assim: você é esquecida de Deus, você é amargurada por Deus, porque você não é abençoada por Deus, porque Deus não permitiu com que você tivesse filhos. Sabe de uma coisa? Mas Ana não desistiu. Ana ela começa a interceder, e Ana vai para o tabernáculo e intercede por vários anos. Só que chegou um dia em que Deus ouviu a oração de Ana e concedeu para ela um filho. E o filho de Ana se tornou um dos maiores homens daquela época. Samuel se tornou um profeta, um sacerdote e um juiz. Sabe o que eu quero dizer para você? Continue acreditando, continue orando. Ainda que tudo ao seu redor diga que não, continue acreditando que Deus possa agir na sua vida. Então, quando Moisés ele levanta os seus braços, o povo de Deus começa a vencer. E eles vão vencer e eles vão exterminar os amalequitas. Eles vão exterminar o povo de Deus. E quando os amalequitas eles percebem que estão perdendo, ele foge. Só que Deus vai dizer a Moisés: Moisés, escreve o que eu estou dizendo. Eu exterminarei os amalequitas da terra. Sabe o que Deus está dizendo aqui em outras palavras? Aqueles que se levantarem contra vocês, eu exterminarei. Sabe o que Deus está dizendo aqui para você? Aqueles que têm se levantado contra você, e se você continuar na minha presença, se você continuar caminhando nos meus caminhos, eu tirarei esse empecilho do seu caminho. Assim como Deus tirou Amaleque, ele vai tirar esse empecilho do seu caminho. E aí Moisés, a palavra de Deus vai dizer assim, que Moisés, depois disso tudo, ele pega aquela rocha que ele estava sentado e ele vai fazer ali um altar. E ele vai fazer ali um altar em forma de agradecimento. E ele vai colocar o nome do altar de Jeová Nissi, que significa Deus é a minha bandeira. Sabe? Quando nas guerras antigas, ou até hoje em dia, quando um país invade outro país, ou um estado invade um estado, eles levam as suas bandeiras e eles enfincam naquele determinado território, dizendo: a partir de agora, esse território me pertence. A partir de agora, esse local determinado me pertence. Quando Moisés ele levanta um altar ali e ele diz: Jeová é Jeová Nissim, Deus é a minha bandeira, ele estava dizendo assim: eu venci essa batalha. Eu venci através de Deus essa batalha. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você irá sim vencer essa batalha. E você irá me agradecer o teu Deus, porque o teu Deus é Jeová Nissim. E o teu Deus é a tua bandeira. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu estou contigo. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Que Ele é contigo. Ainda que amalequitas se levantem, ainda que inimigos se levantem, Deus é contigo. Basta somente você crer, continuar em obediência e não desanimar. Não desanime do chamado de Deus sobre a sua vida. Não desanime do chamado de Deus sobre a tua família. Ainda que você esteja cansado, ainda que os teus braços estejam cansados, ainda que as tuas pernas estejam cansadas, Deus irá levantar pessoas. Irá levantar pessoas para colocar ao seu lado. E acima de tudo, Jesus
e o Espírito Santo de Deus irá te ajudar nessa caminhada. Então você irá levantar um altar escrito: Jeová é a minha bandeira. E quando nós falamos de altar, nós falamos de culto, nós falamos de adoração. E você vai levantar um altar, ou seja, você irá adorar, porque Deus é a sua bandeira. Amém? Era só isso que eu queria dizer, era só isso que Deus colocou em meu coração. Porque se você está desanimado, se você está desacreditado, não desista, porque é isso que Amaleque quer. Ele quer te destruir, ele quer destruir a sua família, e ele quer destruir tudo o que você tem. Mas só quando eu vou para o livro do profeta Isaías, capítulo número 43, verso 13, o próprio Deus vai dizer assim, ó: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que faça escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, você que está vendo esse vídeo, você não está aqui por acaso. Foi Deus que te trouxe aqui, porque Ele te diz: agindo eu na tua vida, ninguém poderá impedir, ninguém poderá parar. Basta você continuar nos meus caminhos, mesmo que você esteja cansado, e eu enviarei ajuda. Eu enviarei o meu Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Um abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, abençoe as suas famílias e abençoe as suas casas. Amém?